Oi, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto assim que durante muito tempo mexeu muito comigo, que é a oração. Eu cresci ouvindo que Deus escuta as nossas orações, que Deus responde, que Deus está atento ao que a gente fala, ao que a gente sente, né? Mas o que que acontece? Eu tinha uma dúvida que eu não conseguia resposta, sabe? Eu não conseguia responder dentro da minha cabeça. Que era tipo, como Deus consegue ouvir bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Como ele consegue escutar todas as orações que estão acontecendo agora, neste exato momento, em todos os lugares do mundo? Eu não sei se era só eu, mas eu tinha esses pensamentos diariamente, essa dúvida na minha cabeça, e eu questionava a Deus. Como é que ele conseguia escutar todos ao mesmo tempo? E uma outra pergunta assim que me incomodava ainda mais era por que algumas pessoas diziam que recebia tipo respostas de Deus tão claras e eu sentia que as minhas orações não eram respondidas, eu não sentia essa resposta clara de Deus que todo mundo falava que tinha, que recebia isso. E aí eu ficava questionando Deus, eu quero que o Senhor me mostre isso, como é que chega, por que que algumas pessoas falam que tem resposta do Senhor e outras pessoas não? Então eu orava, eu pedia, eu esperava. Muitas vezes eu ficava frustrada, eu ficava decepcionada com Deus. Parecia que Deus respondia algumas pessoas e outras não. E eu queria entender isso melhor. E eu comecei um questionamento assim, eterno, eu e Deus, o tempo todo. E aí foi nessa busca que eu conheci os conteúdos do Hélio Couto, apareceu para mim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a forma como ele explica a relação entre Deus, consciência, energia e oração. E aí eu fiquei admirada com aquilo, que foi como se Deus tivesse respondido as minhas orações, como se Deus tivesse respondido o que eu estava questionando a Ele, sabe? E aí, segundo essa visão do Hélio Couto, ele fala que Deus não seria, tipo assim, um ser distante, sentado em algum lugar muito longe, observando a humanidade. Ele fala que Deus estaria presente em exatamente tudo, em cada pessoa, em cada parte da criação, tipo nas árvores, nos animais, na flor, tudo, tudo. Deus está presente em tudo. É como se fosse uma consciência infinita que sustenta toda a nossa realidade. E aí, o que que acontece? A oração, ela deixa de ser uma mensagem enviada para algum lugar distante, ela passa a ser tipo uma conexão com Deus, sabe? Uma sintonia, uma frequência, sabe? O Hélio, ele explica que tudo no universo é energia e vibração. A própria física mostra que a matéria, quando é observada profundamente, é formada por partículas e campos de energia, né? E nessa interpretação, o que que acontece? Os nossos pensamentos, emoções e intenções também possuem uma frequência. Então, quando oramos, não estaríamos tentando chamar a atenção de um Deus distante. Estaríamos entrando em sintonia com uma realidade que já está presente dentro de nós. Aí essa ideia, tipo, me fez refletir muito, mas muito mesmo. Por quê? Nessa perspectiva, Deus não precisa ouvir a oração chegando até ele, porque ele já está aqui, ele já está em tudo, ele já tá, tem um pouquinho dele em mim, tem um pouquinho nos animais, na planta. Então, tipo, ele conhece todos os sentimentos, porque ele está aqui comigo o tempo todo. Ele já conhece aquilo que a gente precisa, mesmo antes de falarmos, antes de eu falar, de eu pensar, ele já sabe o que é que eu preciso, sabe? E isso foi muito profundo, isso me lembrou até alguns versículos bíblicos que dizem que Deus conhece nosso coração e sabe o que precisamos antes de pedirmos. E isso tirou a angústia que eu tinha de não ser respondida, sabe? De Deus não me responder. Outra coisa que chamou a atenção nessa explicação é que a questão da vibração emocional. Então, segundo essa visão do Hélio Couto, não basta apenas falar palavras. Então, não basta apenas você orar para Deus. O sentimento que acompanha a oração também, ele tem importância. Então, por isso algumas pessoas são respondidas e outras não. Porque o que acontece? Aquilo que nós sentimos, ele cria uma espécie de sintonia com a realidade que nós queremos viver. Então, por isso, muitas vezes, duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo pedido, a mesma oração, mas uma faz a partir do medo, da dúvida, da escassez, da insegurança, e a outra faz a partir, tipo assim, da confiança, da fé, da gratidão. Ela sente gratidão mesmo não sabendo se vai receber a resposta ou não, entende? E isso geraria resultados diferentes. Essa pessoa que sentiu gratidão, provavelmente ela vai ser respondida, e aquela que orou, mas com um sentimento de escassez e de insegurança, não vai ser respondida. Então, os resultados são totalmente diferentes. Quando eu ouvi essa explicação, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu percebi que, tipo assim, durante muito, muito tempo, as minhas orações elas eram carregadas assim, de ansiedade, de insegurança,
eu já orava já com o sentimento de que eu não iria ser respondida. Eu fazia um pedido, mas logo depois vinha a preocupação. Ah, mas será? Ah, mas eu não sou merecedora. Ah, mas eu nem precisava pedir isso. Então, tipo assim, vinha carregada de medo, vinha carregada de dúvida. Eu dizia que confiava, mas eu dizia que confiava da boca para fora. Mas no fundo, assim, eu estava desesperada para controlar o resultado. Eu queria ter o resultado ali palpável, sabe, na minha mão. E talvez você também já tenha passado por isso. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas orações parecem ser respondidas rapidamente e outras não. Eu não estou dizendo que tenho todas as respostas, nem que essa é a única forma de entender a Deus, mas eu escutei essa do Hélio Couto e fez muito sentido para mim. Mas essa explicação me ajudou a enxergar a oração de uma maneira diferente, sabe? Hoje eu vejo a oração muito mais como uma conexão profunda com Deus do que simplesmente tipo, uma lista de pedidos. É um momento para alinhar o meu coração com Deus, para fortalecer minha fé, para encontrar paz, equilíbrio. E principalmente para lembrar que Deus não está distante de mim, Ele está aqui, sabe? Ele está aqui em mim, Ele está presente, Ele está comigo, indiferente de onde eu esteja, se eu esteja dentro de uma igreja, se eu esteja dentro da minha casa, num salão, qualquer lugar, independente da forma como cada pessoa entende isso. Eu acredito que a oração, ela continua sendo uma das experiências mais, assim, poderosas que nós já podemos viver. E é isso. E eu gostaria que você me contasse aqui nos comentários se já teve alguma dúvida sobre como Deus escuta as nossas orações, o que você pensa sobre essa visão que eu compartilhei hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de refletir sobre fé, espiritualidade e propósito. Beijo e até o próximo vídeo.